Isso aqui ama a palavra de Deus, digo amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo hoje. Amém. Amém. Não sei se você conseguiu acompanhar o que esse videozinho vai falando, mas fala de que a sua vida está em movimento. Hoje eu queria falar para você que várias áreas da sua vida estão em movimento. A gente pensa às vezes que não, a vida eu tenho mais ou menos sob controle, certas partes estão estacionadas. Eu acredito que a sua vida está indo para algum lugar. E a gente vai, pela fé, em nome de Jesus, declarar que ela está indo para um lugar bom. Amém? Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar e viver para identificar isso e com a ajuda de Deus, porque sozinho a gente não consegue, mas nós temos uma parte que é nossa, mas com a ajuda de Deus, dar os passos necessários em relação a isso. O título dessa mensagem é essa que você está vendo aqui em cima, Com Quem Andas? A gente fez até um vídeo usando esse dito popular, que na verdade foi extraído da própria palavra de Deus. Eu mostro para você daqui a pouquinho, mas eu acho que todo mundo conhece. Eu começo, você termina. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Não é muito forte essa expressão? Quem és, ou seja, a sua identidade, a verdade de quem você é, será que realmente está atrelado a com quem você anda, a com quem você vive? Deixa eu fazer uma pergunta para você, difícil. Você já conheceu alguém que depois de um tempo você pensou, eu preferia não ter conhecido essa pessoa? Algumas risadas nervosas, né? Deixa eu ir um pouco além, e você pode levantar a mão ou não, não tem problema. Às vezes a gente prefere nem levantar a mão. Seu marido já conheceu alguém que você preferia que ele jamais tivesse conhecido? Sua esposa já conheceu alguém que você preferia que ela jamais tivesse conhecido? Seus filhos já conheceram alguém que você preferia que nunca tivessem conhecido? Alguém diz amém? É comum, né? E a verdade é que nós reconhecemos essa expressão, mas às vezes nós não ligamos muito para elas. Mas existe uma ligação, uma relação entre as pessoas que nós conhecemos. Junto com elas, a gente vai ter também os nossos maiores arrependimentos. Deixa eu explicar isso para você. Não é todo mundo que você conhece, mas pelo menos uma pessoa, cada um aqui talvez tenha, ou mais. Em alguns casos tem uma meia dúzia de pessoas, elas estão atreladas aos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida. E enquanto a gente estiver caminhando, você vai entender isso melhor. Mas quando você para olhar para trás os seus grandes arrependimentos, eu olho na minha vida, eu tenho alguns grandes arrependimentos. Todos eles têm a ver com também a presença de uma pessoa na minha vida. Com uma pessoa que eu deixei entrar na minha vida, ou com uma pessoa que eu tolerei na minha vida, ou com uma pessoa com a qual eu me associei. E não eram inimigos, eram amigos. Todas essas pessoas eram meus amigos. E eu acho que na maioria dos casos é assim, talvez seja assim com você também. São pessoas com quem você se envolveu de uma maneira um pouco mais íntima, um pouco mais profunda. Pessoas que se tornaram para você pessoas importantes. É algo interessante para a gente pensar, né? Que pessoas fazem parte desses momentos da nossa vida também. E muitas vezes são até as causadoras de maiores arrependimentos. Nem sempre, mas às vezes são. A gente está no segundo episódio dessa nossa série, que a gente está falando que são limites de segurança, e eu estou usando como exemplo algo que você vê na rua o tempo todo, na estrada principalmente, que é o guarda-reio, que é essa mureta de proteção. Por que a gente colocou essa imagem? Para fazer uma associação com o que isso tem a ver com a nossa vida. O que é o guarda-reio, a mureta de proteção? É um sistema projetado para evitar que os veículos se desviem
para áreas que sejam perigosas ou áreas fora dos limites. Você talvez não tenha visto, mas vindo para cá você passou por alguns, né? Talvez para não permitir que os carros se encontrem em vias que são em sentidos distintos, opostos, ou numa curva, ou numa ponte, seja onde for, essas muretas, esses limites evitam uma série de problemas. E a gente falou na semana passada que eles têm propósito principal de direcionar e de proteger. E é mais ou menos por isso que a gente está usando isso como analogia, que existem certas coisas na nossa vida que também servem a esse propósito, nos ajuda a direcionar e nos protege. Não sei se já aconteceu com você, comigo eu acho que não, mas às vezes quando acontece com alguém de dar uma arranhada no paralama ou no para-choque, no limitezinho, na calçada, no meio-fio ou numa mureta como essa, e o dano não é tão grave assim, né? E quando se trata de dirigir na estrada, todos nós compreendemos facilmente o princípio de termos uma margem de erro, como é importante ter, né? Um espaço onde você pode errar sem que o dano seja tão grave. Porque as muretas, elas são projetadas, na verdade, para ficar na zona de segurança e não na zona de perigo. Essa imagem, não sei se você consegue perceber, mas aquela parte escura ali é a parte do lado de fora. E aquele guarda-reio, essa grade, ela é colocada na parte de dentro. Ela não é colocada no limite, ela não é colocada na linha, mas ela é colocada na área de segurança. Por isso que eu estou usando como exemplo. Porque existem coisas que você coloca na sua área de segurança, na sua vida, para que evite, para que te ajude a evitar chegar tão perto do limite. O que acontece quando você chega muito perto do limite? As chances de cair são muito grandes. Né? Eu perguntei para você semana passada, eu acho que eu não perguntei aqui, quem aqui já caiu da cama alguma vez? Alguém já caiu da cama? Pode levantar a mão com orgulho, isso. Por que você caiu da cama? Você estava dormindo muito na beiradinha, né? É isso. A gente às vezes, né, não tem o controle do que aconteceu, do que vai acontecer, mas a gente sabe a razão. Não era para ter caído. Então você tinha que ter dormido mais no meio. Então você tem uma margem de erro, uma margem onde você não vai se expor a um perigo. E essas muretas, elas são projetadas para minimizar os danos. Quando você faz uma curva e arranha o seu carro numa mureta dessa, você não vai precisar ir para o hospital por causa disso. O carro vai precisar fazer uma lanternagem, vai precisar de algum reparo, mas você ficou livre do mal. Na verdade, quando alguém acerta uma mureta, o que está acontecendo é que se ela não tivesse ali, o dano poderia ser muito pior. Por isso, nós estamos chamando a sua atenção para perceber que a estrada não é o único lugar onde nós precisamos de margens de segurança. A estrada não é o único lugar que a gente precisa determinar limites que fiquem dentro de uma zona de segurança. Na nossa vida nós precisamos. E os seus maiores arrependimentos, e os meus também, poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos proteções, limites protetivos financeiros, né? Se nós tivéssemos estabelecido alguns limites morais na nossa vida, se a gente tivesse estabelecido alguns limites relacionais e profissionais na nossa família, seja onde for. E como eu falei para você na semana passada, a nossa cultura ela não encoraja, ela não incentiva, ela não te convida a ter limites. Pelo contrário, ela te convida a viver uma vida sem limites, o tempo todo. Ela não está nem aí para essas muretas de segurança, ela se contenta com faixas pintadas. Você sabe o que é uma faixa pintada na rua? É algo que você respeita até o dia que você não respeita. Até o momento que, se você quiser, você consegue ultrapassá-la sem a menor dificuldade. E é isso que a nossa sociedade nos convida, quando ela fala, por exemplo, como eu falei semana passada, beba com moderação ou com responsabilidade. Mas beba, né? Fique à vontade, mas tenha esse cuidado. O que é isso? Isso é uma faixa pintada, é uma linha pintada no chão, me dizendo que eu posso, que eu devo, mas tanto faz, você vai fazer o que você quiser no final. E essa mesma cultura, essa mesma sociedade que está lá fora, que nós vivemos no meio dela, que amanhã você vai entrar em contato de novo, que não está nem aí e até zomba de você quando você coloca limites na sua vida, é a mesma sociedade que vai envergonhar você, vai zombar mais ainda quando você tiver caído numa vala financeira, moral, profissional no meio da sua estrada da vida.
Hoje eu queria falar especificamente de um aspecto, porque a nossa missão, já que a gente começou semana passada falando disso, é te dar algumas coisas que você pode fazer. E hoje, se você quiser, você vai ser convidado a estabelecer alguns limites numa área específica da sua vida, que é uma área bem complicada. Hoje eu quero falar dos seus amigos e dos seus conhecidos, ou colegas, ou como você quiser, as pessoas que fazem parte da sua vida de maneira mais fluente, mais presente, mais corriqueira, as pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você joga, né? As pessoas com quem você pratica um esporte, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você vive. E a razão por que nós precisamos muito de muretas de proteção também nas nossas amizades, também nos nossos relacionamentos, é o que nós falamos aqui mais cedo um pouquinho. São as pessoas que nós conhecemos que estão ligadas aos nossos maiores arrependimentos. Os problemas mais graves que você já viveu na sua vida, tinha alguém. Nunca foi você sozinho, raramente é você sozinho. Alguma outra pessoa também estava envolvida. Um amigo, que parecia ser amigo, ou então era amigo mesmo, acabou sendo um problema para você. E você sabe do que eu estou falando, todo mundo já viveu isso. E você vai ser tentado a achar, André, vocês estão me conhecendo mais um pouco nos últimos meses, mas se você me conhecesse há muito tempo, você vai entender que eu jamais prego uma mensagem que eu considero legalista. Essa mensagem parece ser muito legalista. Você vai ficar pensando, André, você não está sendo crítico demais? Você não está apontando para uma direção que é meio perigosa? Será que as pessoas não vão entender errado, talvez, o sentido do Evangelho e vão achar que você está só se intrometendo na vida dos outros? Não, a intenção não é me intrometer na vida de ninguém. Hoje a gente quer falar sobre você ter bom senso. Quantos dizem amém? Não tem nada a ver, julgamento, se eu estivesse fazendo um juízo a seu respeito, é quando eu tiro uma conclusão a seu respeito, quando eu chego a uma decisão a respeito de você, sobre o que eu espero de você, e eu quero que você seja diferente, eu quero que você haja diferente. Não é disso que a gente vai falar. E não é sobre você pensar, e hoje você vai ser muito tentado a pensar como eu queria que aquela pessoa estivesse aqui ouvindo. Como eu queria que meu filho estivesse aqui, minha filha, meu marido, meu tio, meu primo, seja quem for. Mas eu queria que você tentasse, com todas as suas forças, né, evitar isso e pensar, Senhor, fala comigo, como que isso pode ser útil na minha vida? Amém? Então fala comigo assim, é comigo hoje. A gente está falando de bom senso. Bom senso é tirar conclusões sobre nós mesmos com base na sabedoria. A gente falou o que significa sabedoria na semana passada. Sabedoria é na hora que você tem que tomar uma decisão, você pensar com base na experiência do meu passado. Eu perguntei, quem aqui tem arrependimento, se eles têm a ver com alguém que você não queria que tivesse entrado na sua vida? Muita gente levantou a mão. Com base na experiência do meu passado, com base nas circunstâncias do meu presente. Talvez em algum momento você esteja vivendo agora, a família mudou de características, talvez você começou um novo emprego, seja o que for, com base no que você está vivendo agora, especialmente com base nos meus sonhos e anseios do futuro, o que eu quero que minha vida seja. Qual é a coisa sábia a fazer? Qual é a decisão que eu preciso tomar? E muitas vezes não é uma questão de certo ou errado, porque para algumas pessoas certas coisas são certas e outras não. Mas é sobre o que alguém sábio faria. Se eu for apenas julgar e fazer um juízo a teu respeito, eu estou presumindo algo sobre você, mas hoje é sobre mim mesmo. Hoje você tem que pensar, é sobre mim mesmo. Hoje é sobre você. E eu quero ilustrar da seguinte maneira. Quando você era criança, se você lembrar um pouquinho da sua infância, quem criou você, seus pais, ou então avós, ou tios, seja o que for, mas a maioria de nós, talvez os pais, se eles eram bons pais, se eles eram pais preocupados com a sua vida, realmente, eles eram paranoicos em relação a com quem você se associava. Eles tinham uma preocupação muito grande com as suas amizades. Alguém diz amém? Testifica no coração. A ponto de fazerem coisas que você pensa, não precisava disso, está exagerando, né? Mas nossos pais poderiam muitas vezes se preocupar realmente. E qual era a preocupação deles? Eles conheciam esse ditado, diga-me com quem andas, eu vou te dizer quem você é. Eles acreditavam que a sua associação com aquela pessoa, estar perto dela, ia fazer diferença na sua vida, ia afetar a sua vida.
Em alguns casos mais dramáticos, mais graves, você nunca mais pôde visitar um amigo. Ele não vai brincar com você, ele não vem aqui em casa, ou ele não vai fazer isso. Não, você não vai naquela festa. Não, por que não? Que exagero, você está sendo crítico. E eles poderiam usar esse discurso. Não, a gente está tentando ter só bom senso. Alguém pode ter tirado de uma escola, mudado de escola por causa disso, para se afastar de certas associações. Não, você não pode, filho, não vai acontecer. E você achou ridículo, não precisava. Por que vocês são tão críticos? Mas agora você é pai e mãe. E você é mais paranoico ainda. É ou não é? Porque você lembra de você mesmo. Você lembra das pessoas que fizeram parte da sua vida. E você pensa, meus filhos. E hoje a gente tem uma vantagem, que são as redes sociais. Você consegue, às vezes, investigar a vida dos amigos dos seus filhos, através do Facebook, do Instagram. Antes de você conhecê-los de fato, você já sabe tudo sobre a vida do menino, da menina. Você já sabe como é que são a família dele, onde que estuda, onde que faz isso, onde que faz aquilo outro. E a gente, quando se torna pai, a gente começa a compreender isso. Por quê? Porque nós sabemos agora algo que nossos pais sabiam antes. Nós descobrimos hoje o que a nossa mãe sabia lá atrás, que os nossos amigos determinam a direção e a qualidade das nossas vidas. Eu não sei se você concorda imediatamente com essa frase, mas eu vou repetir ela para fazer você pensar. São as nossas companhias, os nossos amigos que vão determinar a direção e a qualidade de nossas vidas. Você não é uma ilha, você não é isolado, você o tempo todo, e eu também, temos carregado na nossa vida influência. E influência vem de todo lugar, e poucas são tão fortes e tão poderosas, às vezes tão maravilhosas e às vezes tão destrutivas, como a influência que nós recebemos dos nossos melhores amigos. Deixa eu colocar da seguinte maneira: a mesma coisa que torna uma amizade maravilhosa é a mesma coisa também que torna uma amizade perigosa. E eu explico para você. Há pouco tempo atrás eu vi isso acontecer, E eu já falei essa frase, em determinados momentos eu falei, gente, esse aqui é o meu grupo, essa aqui é a minha galera. Às vezes você está em ambientes que você se comporta de uma certa maneira, mas existe aquele grupo de pessoas que você se sente tão à vontade com eles. Eu ouvi um pastor amigo nosso falar isso há pouco tempo, quando a gente juntou um grupo de pastores, ele falou, essa é a minha galera, esse é o meu grupo. O que isso queria dizer? Eu me sinto muito à vontade aqui, eu fico livre. E é verdade, e a gente sente uma liberdade, a gente brinca um pouco mais. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está abrindo a guarda. A gente está se abrindo, a gente não está armado. Quando você está num grupo onde você se sente completamente parte daquele grupo, você sente que é você mesmo, você se sente mais livre, você baixa a sua guarda. Com certos grupos isso é seguro, com outros grupos pode ser perigoso. O que é a raiz disso? É algo que eu sei a respeito de você, porque eu sei a respeito de mim mesmo. Todos nós somos atraídos para ambientes de aceitação. E todos nós clamamos por aceitação. Quando alguém gosta de você, aceita você e curte você, você é atraído para aquela pessoa. Então, um grupo de amigos que se curte é um ambiente aparentemente extremamente seguro para você ser livre, baixar a guarda e não se preocupar e simplesmente curtir aquele ambiente e aquela companhia. Nós desejamos aceitação, nós desejamos fazer parte, e a aceitação nos deixa abertos à influência. Eu não sou desse universo, eu nunca tive qualquer tipo de vício na minha vida, como, por exemplo, cigarro, droga, bebida, mas eu ouço as histórias, eu já ouvi muitas histórias, sendo pastor, que ninguém começou o seu primeiro cigarro sozinho. É raro isso acontecer. Em geral, tem um amigo perto. Em geral, tem alguém dizendo para você fazer a mesma coisa que eu faço, para a gente fazer junto, porque tem várias coisas envolvidas, mas uma que diminui um pouco a carga que está sobre mim, a gente divide ela um pouquinho. Muitos comportamentos destrutivos começaram num grupo. E mais uma vez, o seu maior arrependimento, possivelmente você estava com mais alguém, e não era um inimigo, era possivelmente um amigo, e talvez um grande amigo.
As mesmas coisas que tornam as amizades maravilhosas podem torná-las perigosas. É a natureza da amizade. Agora, para dar um passo um pouco mais largo, eu estava lendo a respeito disso num artigo de um neurocientista, um cara que estudou durante a última década, mais de 10 anos, sobre comportamento de relacionamento das pessoas. E ele vai estudando e vai chegando a conclusões muito interessantes, de que esse negócio da gente estar perto de outra pessoa, em algum nível ser influenciado por ela, não é só uma questão de comportamento, é uma questão neurológica também. É uma questão da biologia também. Esse cara, Moran Surf, eu vou botar para você aqui algumas coisas que ele falou. Ele descobre que quando uma pessoa está caminhando perto da outra, quando duas pessoas estão na companhia uma da outra, as ondas cerebrais, que podem ser hoje identificadas, elas começam a se parecer, elas começam a se alinhar. A pessoa com quem você caminha e anda perto, só por estar perto, é incrível isso. Eu não sei se você acredita, é um estudo muito interessante, mas começa a se parecer biologicamente, as ondas cerebrais vão ficando parecidas com a da outra pessoa. Não é apenas algo comportamental, mas é neurológico. Ele fala da seguinte maneira, esse cara ele é da faculdade, deixa eu falar para você, se você quiser depois buscar, da Northwestern, depois eu posso botar, Northwestern University, lá nos Estados Unidos, obviamente. E ele escreve da seguinte maneira: quanto mais estudamos as relações e a convivência, percebemos que frequentemente apenas estar ao lado de certas pessoas realmente alinha o seu cérebro com o delas. Então, olha para a sua direita e olha para a sua esquerda, porque algo já está acontecendo. E não é fantástico isso? Porque simplesmente o estar perto, isso acabou de acontecer. Pra você ter uma ideia, eu acabei de falar algumas palavras e vibrei o ar e o seu cérebro, através dos seus ouvidos que captaram aquilo que eu falei, recebeu essa informação, transformou em palavras e você acabou de rir com pessoas que você nem conhece tão bem. E elas riram junto com você. O que aconteceu? Algum alinhamento aconteceu. E a verdade é que isso acontece o tempo todo com a gente. Você está perto de pessoas, envolvido com pessoas, claro, fazendo alguma coisa, não apenas assistindo alguma coisa, mas algo começa a acontecer. E ele chega a uma conclusão muito interessante, que eu acho que faz sentido, especialmente como daqui a pouquinho, quando a gente lê a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: se as pessoas querem maximizar a felicidade, quem quer, diga amém, eu quero, e minimizar o estresse, mais ainda, né? Elas devem construir uma vida que requer menos decisões. E é verdade. Como é que você vive uma vida com menos decisões? A sugestão dele é a seguinte: ao se cercarem de pessoas que incorporam os traços que elas preferem. A se juntar com gente que é mais parecido com você. Você não precisa tomar uma série de decisões, porque simplesmente estar perto dessas pessoas já é uma decisão de qualidade na sua vida. Já está apontando na direção que você quer seguir a sua vida. E mais uma vez, a gente faz isso até sem querer, até sem perceber. Nós nos unimos com pessoas que compartilham do mesmo propósito, que compartilham da mesma visão. Mas às vezes nós compartilhamos daquilo que não deveríamos. Ele termina dizendo: com o tempo, as pessoas naturalmente vão vão absorver essas atitudes e comportamentos desejáveis. O que você quer falar, André? Eu queria te dizer o seguinte: se isso é verdade, e talvez seja, se isso é uma realidade, se isso acontece automaticamente, se as pessoas com as quais eu me envolvo me afetam, inclusive no meu cérebro, qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a sua postura? Nós não estamos falando e não vamos falar de eu tentando dizer para você o que você deve fazer com seus amigos. A gente está falando do teu futuro. O seu futuro será afetado pelas pessoas com as quais você tem se associado. Deixa eu repetir, e eu espero que o Espírito Santo fale bem mais alto do que eu. O seu futuro será afetado pelas pessoas com as quais você tem se juntado, se associado. Você crê nisso? Se não, começa a pensar a respeito disso. Porque não é curioso que há 3.000 anos atrás, o rei Salomão, considerado o cara mais sábio que já existiu, alguns acreditam que jamais vai ter alguém tão sábio quanto ele,
ele já, antes que a gente pudesse ver as ondas cerebrais, muito antes que a gente pudesse ter uma noção do que acontece dentro do ser humano, ele já tinha chegado a essa conclusão. Provérbios capítulo 13, verso 20, eu estou colocando aqui no telão para você, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Não é talvez seja. Se eu fosse escrever isso, eu falo, Salomão, eu vou pegar mais leve. Se alguém andar com os sábios, pode ser. Não, ele fala, será. Será cada vez mais sábio. Não é fantástico isso? Ele está falando que se você andar com pessoas sábias, sem que você precise fazer uma faculdade para isso, sem que você precise fazer um teste para isso, sem que você tenha que fazer muito esforço, você vai se tornar mais sábio. Simplesmente porque você está na companhia daquela pessoa, aparentemente, sabedoria é contagiosa. Quando alguém é sábio, está perto de você, você acaba sendo contagiado, contaminado por aquela sabedoria. Viva próximo dos sábios e torne-se um sábio. Agora, o que é um sábio? Olhando na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, você vai descobrir que sábio, basta você ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, isso é repetido o tempo todo. O sábio é aquele que acredita na conexão da vida, que a vida não é hoje apenas, mas as decisões de hoje afetam o meu amanhã. Pessoa sábia, o tempo todo ela está olhando para isso. O que eu faço agora está traçando um caminho para mim. E eu explico isso para você quando a gente fizer o contraste, né? O sábio é aquele que entende que as decisões de hoje estão conectadas aos resultados de amanhã. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas como frequentemente os provérbios de Salomão trazem um contraste, ele diz, mas existe um contraponto. E ele diz, mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. E no Antigo Testamento, um tolo é exatamente o oposto do que eu acabei de falar. Um tolo é aquele que sabe o que é certo, mas não se importa. Ele não faz questão de fazer o que é certo. Ele vive pelo momento. Vamos fazer tudo agora. A vida é agora. Não, mas tem um amanhã. Não, amanhã a gente vê amanhã. Não, hoje vamos nos contentar com hoje. Ele não acredita em consequências. Ele não acredita em plantar e colher. Paulo, como a gente falou na semana passada, vai dizer que ele é descuidado. Você lembra que a gente leu semana passada, Efésios capítulo 5, diz assim, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, não sejam tolos, mas sejam sábios. E o que é fantástico nesse versículo é que Salomão tem algo que ele não falou aqui nesse versículo. Se for para mim, eu não vou poder atender agora, mas presta atenção aqui. O que Salomão não diz aqui? Ele fala, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. O que a gente espera que venha depois? Mas o tolo que anda com tolos, não, aquele que anda com tolos será cada vez? Não é isso que ele fala. É pior. Ele fala, aquele que anda, se você está na companhia, andando com pessoas tolas, acabará mal. A questão, queridos, de você acabar mal, não é porque você se tornou tolo, é simplesmente a proximidade com tolos. É simplesmente estar perto daquelas pessoas. A questão é estar perto, tal como eles vão, você acaba indo. E aí você vai dizer, mas eu não faço o que eles fazem. A neurociência talvez vai dizer para você, ok, fique perto deles por mais algum tempo e talvez você acabe fazendo o que eles fazem. Mas mesmo que você nunca faça o que eles fazem, o fato de você estar perto vai te trazer prejuízo. O que vai acontecer com essa pessoa, Salomão diz que é pior, você vai sofrer os estilhaços das más decisões das outras pessoas. Às vezes não é porque você queria, mas você estava perto. Bons pais, por que a gente está preocupado com as associações dos nossos filhos? Quem são os amigos dos nossos filhos? Não é que a gente está preocupado que eles vão mudar os nossos filhos. A gente está preocupado que eles vão fazer alguma besteira e meu filho vai estar perto. E minha filha vai estar perto e vai sofrer o dano junto com ele. Na sua Bíblia talvez esteja escrito justamente isso. Aquele que está na companhia de pessoas tolas sofrerá dano. Sofrerá algum mal. Não, você não quer que seus filhos andem em má companhia, não porque eles vão ser contaminados, talvez sejam, mas é porque quando algo acontecer, eles vão estar perto. E isso acaba trazendo prejuízo para eles.
a questão de andar com pessoas que são descuidadas, insensatas ou tolas, como Salomão está escrevendo, é que amigos que não são cuidadosos com as suas próprias vidas não serão cuidadosos com a sua vida. Se eles não ligam para si mesmos, você acha que eles vão ligar para você? Estou falando dos seus amigos, talvez alguns deles, que não são cuidadosos com a sua própria saúde, você acha que eles vão ligar para a sua saúde? Amigos que não ligam para o seu próprio casamento, não vão se importar com o seu casamento. Amigos que não estão nem aí para a sua vida financeira, não vão saber o que fazer com a sua vida financeira e não vão lhe ajudar. Amigos que não ligam para a sua própria reputação, não vão nem um pouco cuidar da sua reputação. E amigos que nem compreendem a fé, com certeza não vão estar nem aí para a sua fé. Amigos que não se importam nem um pouco, não ligam para o que vai acontecer no futuro. Não estão nem um pouco interessados no seu futuro. Outra maneira de colocar exatamente a mesma frase é amigos que não cuidam de si mesmos. Não vão cuidar de você mesmo. Amigos que, e você sabe disso, que mentem e enganam e são infiéis, eles se sentem mais tranquilos e mais à vontade, se sentem melhor quando você também mente, engana e é infiel. Porque isso regulariza um pouquinho a situação dele, não sou só eu, meus amigos também fazem junto comigo. Amigos que infringem a lei, que não estão nem aí para as leis, não vão confrontar você quando você infringiu uma lei. Não vão ser aqueles que vão apontar para você e dizer, você está errado. E um bom amigo sabe que existe esse momento também na vida, de confrontar e dizer, você está errado. Amigos são maravilhosos, mas às vezes amigos podem ser perigosos. E perigos exigem, requerem barreiras de proteção. Limites que a gente precisa saber onde colocar. Quem está acordado aí, diga amém. Eu e você precisamos estabelecer um padrão. E quando eu vou falar agora especificamente desses lugares, desses limites, desses guarda-reios ou dessas grades que você coloca em cada uma das pontas da sua avenida, da sua rua, cada uma das extremidades, a razão é aquela que eu falei para você, quando você vai se aproximando, ela mostra para você. Às vezes você pode até arranhar um paralama, o prejuízo não é grande, graças a Deus, volta para a pista. Mas ela aponta algo para você, ela alerta você antes que o perigo aconteça. Essas grades de proteção, o objetivo de uma mureta de proteção, eu vou colocar para você mais uma vez, é chamar a nossa atenção, é tocar um alarme, é levantar uma bandeira vermelha, é fazer com que você pare e pense. Antes, diga bem alto, antes. Não na hora do perigo, não quando já era. Antes de nos desviarmos para a zona de perigo. Eu falei para você, vou repetir, essas grades são colocadas na zona de segurança. Você nunca vai ver um guarda-reio na estrada, do lado de fora, lá no abismo. Não, ele está na pista. Às vezes com meio metro de distância da beira da pista, para garantir uma margem de segurança. O que eu vou falar agora para você são 5 sugestões. E é só isso, prometo. Não é Bíblia, eu não estou, embora você vai talvez encontrar algumas coisas que eu vou falar muito bem baseadas na palavra de Deus, são sugestões para que você, se você quiser, não é uma lei que você tem que estabelecer para você, mas se você quiser criar alguns limites no que diz respeito a para onde a sua vida está indo por causa de pessoas que você trouxe para perto de você. E quando alguma dessas coisas acontecer, o meu desejo é que você não ligue para isso, não. O meu desejo é que alguma coisa aconteça em você e mexa com você. E desperte você. Toque um alarme. Alguma coisa aconteça. A gente vai falar dessas muretas relacionais, antes de você voltar para casa. Quando você percebe que o seu grupo, o grupo de pessoas, sua roda de amigos, as pessoas com quem você está mais perto, não está seguindo na direção que você quer que a sua vida siga. São pessoas que têm tudo a ver com você. Elas gostam das mesmas coisas que você gosta. Elas jogam com você o futebol, ou o vôlei, ou o buraco, ou o dominó, ou seja o que for, e elas gostam das mesmas músicas que você gosta. E elas têm interesses muito semelhantes, mas você olha para o grupo e você sabe, nós estamos indo numa direção que não é a direção que eu queria para a minha vida. Você não fez nada de errado, ninguém pecou, mas isso tem que ser um alarme dentro de você.
Tem que ser algo que você, eu preciso voltar para cá. Precisa mexer com você mais uma vez. Talvez você seja tentado a dizer, André, você está exagerando. Mas deixa eu te falar, relacionamentos não são estáticos, não estão estacionados, todos eles estão em movimento. Os seus relacionamentos, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos e os seus relacionamentos com seus amigos estão em movimento. Ou eles estão indo para um lugar melhor, ou eles estão indo para um lugar pior. Ou eles estão subindo, ou eles estão descendo. Ou eles estão em algum nível crescendo, ou estão decaindo. De uma maneira ou de outra, algum movimento já está acontecendo. Não se engane. Relacionamentos não são estáticos. Então, a minha oração é que isso mexa com você quando acontecer. E eu sei que não é simples, porque a gente já se acostumou com um certo modelo de vida junto com nossos amigos. Mas quem sabe, melhor do que o Espírito Santo consegue iluminar isso dentro de você. Segundo, quando você se pega fingindo ser alguém diferente de quem você realmente é. Você já viu isso acontecer? Você já ouviu assim, você está perto de amigos que você conhece bem e de repente, por causa da presença de uma outra pessoa, você vê alguém se comportando completamente diferente. A pessoa fala diferente, você fala, o que houve com ela? Né? Falando um negócio que eu nunca vejo falar, o tom de voz, a gíria que ela usou, não parece ser ela. Mas por quê? Porque a presença daquela outra pessoa afetou ela. Eu acho que muita gente já viu isso acontecer. Né? O que isso significa? Significa que eu não sou eu mais. Eu estou fingindo ser uma outra pessoa porque, em algum nível, eu me torno mais aceitável para aquele amigo ou para aquela amiga. Quando isso acontecer com você e você perceber, nenhum pecado aconteceu ainda, nenhum problema aconteceu ainda, você ainda não... Mas para pensar um pouquinho no que isso significa. Eu fingir ser outra pessoa, a gente não pensa nisso, mas fingir é mentir. E quando você finge para alguém, você está mentindo para alguém, você não está sendo um bom amigo para aquela pessoa. Você não está sendo verdadeiro com ela, então nós não estamos sendo as melhores pessoas. Mas isso acontece. Você sabe quando a gente faz isso e às vezes se dá conta? É quando todo mundo está concordando com uma coisa e você concorda também, mas por dentro você fala, meu Deus, eu não concordo com isso. Você está fazendo assim com a cabeça e por dentro você está dizendo, por que eu estou fazendo isso? Eu não concordo. Ou o contrário, seja o que for, mas é por quê? Porque aquele grupo de amigos pensa daquela maneira, vai naquela direção e você pensa, é melhor eu ir junto com eles. Mas eu te falo, você está fazendo mal a você mesmo. E talvez, mais uma vez, pouco dano, apenas esbarrou na mureta de proteção, volta para a estrada. Mas faz o ajuste que tem que fazer. Quando isso acontecer e você perceber, algo tem que iluminar a sua consciência, tem que chamar a sua atenção, o alarme tem que tocar. Amém? Terceiro, quando você se sente pressionado a fazer concessões, a negociar alguns valores, alguns princípios na sua vida. Não é, mais uma vez, a mureta está aqui, não é quando você caiu e pecou porque eu fiz uma concessão, mas é quando você se sente pressionado, quando você se sente tentado. Deixa eu colocar da seguinte maneira, antigamente isso não era um problema para você. Você simplesmente não fazia de jeito nenhum. Não era uma tentação. Seus amigos falaram, a gente vai lá, vamos com a gente. Você fala, não vou não. Podem ir. Você sabia que não era bom para você? Podem ir, eu não vou não. As suas amigas, não, vocês vão, eu vou ficar. Mas hoje você se sente pensando assim, eu acho que eu vou. Não vai ter problema nenhum. Todo mundo está sempre me convidando. Eu não sei, não vou não. Não, eu acho que eu vou. O que é isso? Isso tem que alertar algo dentro de você. Antigamente para você isso era inegociável. Hoje você pensa que é uma possibilidade. Quando algo que antes era inegociável e hoje é uma impossibilidade, algo tem que acontecer dentro de você, um incômodo tem que acontecer dentro de você, uma luz tem que brilhar, um alarme tem que tocar, uma bandeira vermelha tem que subir, porque não é mais a mesma coisa, alguma coisa mudou em você. Mais uma vez, eu tenho um medo imenso de você transformar isso em legalismo e não se... lidar com mais ninguém e se separar de todo mundo, não é isso. A Bíblia não manda que você se separe das pessoas, especialmente se você pode ser uma boa influência para elas. Mas você conhece você mesmo. Você sabe quem você é. E você sabe para onde certas associações têm levado você. Número 4, quando você se pega pensando, eu vou, mas não vou fazer nada. Eu vou, mas não vou fazer nada. Não vou participar. Se você acredita nisso para você mesmo, eu te pergunto, se fosse a sua filha adolescente dizendo isso para você, você ia aceitar? Chega a ser engraçado, né? Pai,
Vai ter uns meninos lá, eu acho que vai ter bebida, eu não sei se vai ter droga, eu espero que não, mas olha, a gente não vai fazer nada. Claro, filha, pode ir, sem problema. Não, né? Não tem conversa. Por que a gente não aceita de jeito nenhum, né, para pessoas que a gente ama tanto, mas ao mesmo tempo para nós a gente se dá uma desculpa e diz, não, eu vou, mas eu não vou fazer nada, eu só vou. Mais uma vez, nenhum pecado aconteceu. Nenhum mal ainda aconteceu, você só esbarrou na beirada. O meu convite para você é que eu espero que quando isso acontecer, algo mexa com você. Que alguma coisa aconteça e te incomode. Não é mais a mesma coisa. E o último de todos, o quinto e último. Quando você torce para que as pessoas com as quais você se importa não fiquem sabendo onde você está. Quando as pessoas que você ama e se importam com você, e você se importa com elas, você torce. E mais uma vez, você pode não estar fazendo nada de errado, mas alguma coisa dentro de você fala assim, tomara que ninguém saiba. Você pode não estar fazendo nada de errado, mas alguma coisa em você diz assim, eu espero que ninguém me pergunte nada. Porque se eu tiver que falar onde eu estava e com quem eu estava e do jeito que eu estava, isso vai gerar outras questões que eu preferia não ter que responder. Quando isso acontece, algo tem que acontecer dentro de nós. Eu espero que, quando isso acontecer, incomode muito você. E mais uma vez, queridos, eu entendo. Se você considera isso exagerado, bitolado, eu estou sendo muito crítico, André, as pessoas têm que ter liberdade de fazer o que elas querem. Eu entendo perfeitamente. Mas a razão por que eu estou sendo tão sério em falar isso para você nessa manhã, e eu estou clamando que você estabeleça limites na sua vida relacional, é porque, como pastor, queridos, eu já ouvi dezenas de histórias. Eu já ouvi muita história que começou tão inofensiva. Então, não tem nada demais, não tem problema nenhum, e chegou onde chegou. O mundo que nós vivemos é um mundo mau. Eu conheço a mim mesmo, eu sei das minhas fraquezas e dos meus limites. Eu acho que você sabe dos seus. Mas principalmente, a razão de eu estar falando isso com tanta força para você, é que amanhã de manhã, centenas de pessoas aqui nessa vizinhança, milhares de pessoas nessa cidade, e talvez milhares, centenas de milhares no nosso país, pessoas vão acordar amanhã de manhã, na segunda-feira, e vão entrar no banheiro, e vão olhar no espelho, e vão se perguntar, meu Deus, como eu cheguei aqui? Por que eu estou vivendo essa vida? Em outras palavras, como isso aconteceu? E vão olhar, às vezes, para alguém que está no mesmo quarto que aquela pessoa, e vai se perguntar, como eu cheguei até aqui? Por que isso aconteceu comigo? Por que minha vida está desse jeito? Que vida é essa? Que não é a minha, que eu estou vivendo? Muita gente amanhã vai viver assim, e eu prometo a você que a resposta para todas essas perguntas é a mesma. Tem a ver com as minhas associações, porque sim, os nossos amigos ainda determinam a direção e a qualidade das nossas vidas. A Bíblia vai dizer o tempo todo que sabedoria vai se mostrar verdadeira no final. Queridos, não importa o que o juiz disse, o que você acha que é certo ou errado, ele bateu o martelo. No final das contas, é a sabedoria que é revelada como certa. Demora às vezes, como alguns vão dizer, o tempo vai mostrar, o tempo vai dizer. Depois que passar o tempo, todo mundo vai saber, agora eu entendi melhor. Mas entenda, e se isso mexe com você, você fala, André, eu estou pensando numa pessoa, eu estou pensando num amigo, eu estou pensando numa amiga, e é uma pessoa muito querida, muito especial, eu não quero ter que me separar, não quero ter que me afastar dessa pessoa, embora ela não me faça bem no final das contas. Deixa eu te falar uma coisa, é o seu futuro. É o que você está desenhando para o seu futuro, é avenidas que você está traçando na sua vida, para onde você está indo. A gente pensa que se afastar de certas pessoas é um mal que nós fazemos a ela, pode ser um grande bem, pode ser que você esteja fazendo isso, na verdade, revelando amor. Porque quando elas começarem a colher aquilo que elas plantaram, você vai estar em condição, porque você estabeleceu limites na sua vida, de ajudá-las propriamente, ao invés de simplesmente sofrer o dano dos estilhaços do mal que aconteceu. Nessa manhã, minha missão é te convidar a estabelecer alguns limites. Eu oro para que você faça isso. Ande com os sábios e torne-se sábio. Mas não se engane,
se você começar e continuar a caminhar com tolos, a Bíblia diz que você vai acabar mal. Agora, eu entendo, e a gente está terminando aqui, em mais um minuto eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai orar. Eu entendo que muitos de nós não têm controle sobre as pessoas com as quais você tem que gastar tempo. Às vezes o seu ambiente de trabalho é um ambiente que você fala, não posso fazer nada, é onde eu estou envolvido. E eu não compartilho dos mesmos valores que essas pessoas, mas eu estou no meio. E se você está no meio, adivinha o que está acontecendo? Aos poucos, mesmo que demore, aquele vai se tornando o seu grupo também. E é por isso que a gente valoriza tanto, e a gente vai, eu quero dar essa notícia para você, que para mim é tão especial, vai em breve começar aqui na igreja um movimento de pequenos grupos, que é fundamental para a igreja. Que é juntar você com outras pessoas da igreja, para ser igreja. Eu acredito que isso é entre aspas, um contra-ataque a qualquer outra influência que a gente recebe. Eu acredito que quando você se junta com pessoas que amam a Jesus de coração, que andam na direção que Ele tem estabelecido e que não acertam o tempo todo, a gente erra frequentemente, mas que estão o tempo todo apontando na mesma direção. Não, vamos ajustar. E quando você cai, alguém te toma pelo braço e te levanta. Estar perto dessas pessoas também vai afetar a sua vida. E a minha oração é que você descubra o seu grupo, as pessoas com as quais você precisa estar associado, com base na palavra de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, um ano, mas eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira. Eu acredito de todo o meu coração que as pessoas com as quais você tem andado, as pessoas com as quais você tem vivido, especialmente as pessoas com as quais você tem se associado, que são amigos para você, podem ser uma bênção na sua vida. Mas se não forem, é sua responsabilidade estabelecer alguns limites e não se expor àquilo que você não precisa. Você recebe essa mensagem hoje? Amém? Eu não sei como é que o Espírito fala com cada um de nós, mas eu oro para que Ele fale ao seu coração muito melhor do que eu consigo falar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus é bom. Amém? Aleluia. A gente pode cantar esse refrão? Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. A sua participação, o seu envolvimento e a sua proximidade com o Senhor Jesus Cristo também transforma a nossa vida. Quanto mais perto dEle, melhor você vai se tornando, porque mais parecido com Ele você vai se tornando. Amém? Essa pode ser a nossa oração hoje. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Vamos cantar lá de cima. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Quero mais. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar. Ouvir Tua voz e Te obedecer. Abre os meus olhos, peça a Ele. Abra os meus olhos com a Tua luz. Toca o meu coração com Teu amor. Dá-me entendimento da Tua palavra. Peça, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a Ti, oh Senhor. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma
enquanto eu te adoro, eu te adoro. Transforma enquanto eu te adoro. Transforma-me, transforma-me. Transforma-me. Oh, transforma-me. 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 Oh, Senhor, essa é a nossa oração. Ajuda-nos, meu Pai, a enxergar, ajuda-nos a ver. Abre os olhos do nosso coração para perceber o que o Senhor já fez por nós e como hoje o Senhor nos dirige. Nós cremos na direção do Teu Espírito Santo, nos dando uma impressão no nosso interior, um toque, que nos diz: não vá por aí, vá por ali. E nós vamos confiar, meu Pai, no que o Senhor fala conosco. Que, meu Pai, no meio de tudo que nós estamos vivendo nesses dias, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a perceber para onde a nossa vida está indo e a gente faça os ajustes necessários. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, pelo poder da Tua palavra. Ao voltarmos para casa, Senhor, continua falando conosco e nos dando sabedoria. Saber o que fazer quando a gente nem sabe o que fazer. Mas com base no que nós já vivemos, estamos vivendo e queremos viver. Olharmos para Jesus como nosso exemplo maior. E decidirmos qual é a coisa sábia a fazer. E às vezes não é fácil. Mas dá-nos coragem, Senhor, para simplesmente obedecer. Nós te agradecemos. Te glorificamos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode fazer um grande barulho de louvor ao nosso Deus, porque Ele é bom. Toda glória a Ti, Senhor. Levanta a sua voz. Aleluia. Seja exaltado, seja engrandecido hoje e sempre. Amém. Como foi bom te ver aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe ricamente. Um bom dia, bom almoço e até a próxima. A gente está aqui hoje às 18 horas.